Olá, pessoal. Eu sou o Rafael, um professor também da administração e das ciências contábeis. Prazer estar aqui com vocês para a gente bater aquele papo, dar uma risada, trocar uma ideia, né? Então, bora que bora. Vamos em frente, isso mesmo. A gente trouxe alguns companheiros aqui, o Rafael vai apresentar eles todos, talvez eles não deem muita opinião aqui no nosso encontro de hoje, e por um lado isso é muito bom, para quem conhece, mas de qualquer forma vai ser fantástico tê-los aqui acompanhando nossa conversa de hoje. E o que falaremos sobre hoje? A gente vai falar sobre mercado geek, todo o movimento do que veio lá dos nerds, passando por toda uma revolução cultural pop. E esse é o primeiro assunto que a gente vai conversar aqui com o Rafael, que é um cara aprofundado nesses temas. E eu, um curioso, aliás, um admirador, um geek, um nerd e também um curioso. Rafael, conta aí pra gente, cultura pop e geek é a mesma coisa? Uma coisa acabou entrelaçando na outra, né? A gente tem ali algumas terminologias, alguns termos, né, que acabam a gente buscando querer saber um pouco mais. Então, assim, a gente tem que ter uma noção, né? Mas esses termos, eles são meio difusos, eles acabam sendo misturados. Então, antes a gente tinha aquela perspectiva da cultura nerd, né? O que era o nerd, né? Então, como é que surge essa ideia do nerd? Primeiro, o nerd era aquele cara relacionado ao estudo acadêmico, né? O cara que estava ali, que sentava horas a fio, que buscava tirar as melhores notas. Não falava com ninguém. Tinha poucos relacionamentos, era uma pessoa que não conseguia ter relacionamentos mais aprofundados com o sexo oposto, né? Então, tinha essa categoria ali. Mas com o passar do tempo, isso foi, né, extremamente modificado. Surgiu também, devido a essa cultura de massa, uma cultura pop, um certo consumo, né, por determinados itens. E aí houve uma transformação dessa categoria, e aí surgiu mais recente a categoria geek, né? Então, o geek antes era aquele cara que gostava muito de tecnologia nos anos 90, né? O cara que sabia tudo, os lançamentos, as grandes produtoras de tecnologia da informação e do conhecimento do Vale do Silício. E aí esse termo ele foi sendo modificado com o passar do tempo. E hoje geek está muito ligado àquela pessoa que é aficionada a alguma coisa, que ele tem uma coleção, que ele gosta de filmes, ele gosta de cultura pop, ele gosta de quadrinhos, ele gosta de colecionáveis, né, como nossos coleguinhas aqui do South Park, a nossa plateia animada. Então a gente trouxe essa galerinha para dar esse apoio pra gente. E é mais ou menos isso, assim, né? Então, esses termos eles foram sofrendo modificações com o passar do tempo. Hoje, inclusive, geek e nerd, muitas vezes as pessoas confundem, né? Acham que é a mesma coisa. Então são usados até como sinônimos, muitas vezes. Uma coisa bacana é assim, são os bilhões de reais que rodam nesse mercado, né? E assim, quando a gente fala desse mercado, se a gente, por exemplo, transitar para o Japão, isso é medido como PIB, né? Assim, a exportação de produção cultural deles é fantástica. E agora, lógico, invadindo fortemente outros países da Ásia. Agora me conta uma coisa assim, o que faz? Eu até tenho que sair da década de 90, que você citou, e voltar lá para a década de 70, onde foi a minha adolescência, sem querer falar muito de idade aqui, né? Então, assim, eu participei do lançamento de Star Wars em 77, né? Eu fui inundado por, assim, uma vasta surpresa com os efeitos especiais da época, que hoje a gente pode até achar engraçadinho, né? Do jeito que foi feito. Mas eu me tornei ali seriamente um grande consumidor disso. O que faz as pessoas gastarem tanto dinheiro com isso? Perfeito. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque, como você trouxe bem a ideia, Mauro, a década de 70 ela foi um divisor de águas. Então, a década de 70, justamente com a trilogia do Star Wars, que foi lançada em sequência, ela trouxe um grande nível de lançamento de produtos. Então, ao mesmo tempo que os filmes faziam muito sucesso na televisão, que as pessoas tinham aquela aproximação com os personagens, né? Então, surgiram vários produtos. E a ideia mesmo do George Lucas era possibilitar uma aproximação do público com os personagens, com a história. E aí isso foi sendo cada vez mais divulgado. Esses itens, eles acabaram tendo um apelo tão forte para quem gostava dos filmes, que gerou essa indústria, que ajudou a gerar toda essa indústria. Então você tem ali uma ligação muito próxima, né? Filme, dos próprios produtos,
da indústria têxtil. Então, os filmes, eles acabam gerando uma quantidade enorme de produtos. E esses produtos, eles acabam mexendo com as pessoas. As pessoas, elas querem ter uma aproximação, elas querem ter aquele personagem em casa. Então, são feitos bonequinhos, né? Hoje em dia a gente chama de action figures, né? Então, você vê muitos action figures, você vê uma série de objetos, inclusive do lar. Por exemplo, o Star Wars, ele tem tantos produtos que tem torradeira do R2-D2. Então você imagina, você tem uma torradeira do R2-D2 e quando está pronto faz o barulhinho. É genial. Ao mesmo passo que se desenvolveu a indústria de games, né? Então a indústria de games também ela foi um grande suporte para essa comercialização de produtos. Essa parte mais engraçada da minha vida é que na década de 80, quando eu casei, eu não tinha muita grana. Não tinha muita grana, não tinha nenhuma grana. E um dia eu comprei um aspirador de pó em promoção, que era um Black Decker desse tamanho, com rodinha, redondinho. Cara, não tive ideia, assim, dúvida nenhuma. Como tanto a minha esposa quanto eu, a gente tinha alguns dotes artísticos, pintamos ele de R2-D2, entendeu? Então ele ficava como peça decorativa na sala de estar, um Black Decker com R2-D2. Genial. Bem nessa linha. Criou-se uma série de produtos, então cofre para colocar moeda, os produtos mais abridor de garrafa com os personagens, então tudo que você imaginar, o George Lucas ele foi construindo, né, essa aproximação, essa criação de itens colecionáveis. E aí os amantes dos filmes, eles se apaixonaram pelos personagens, pela história, pelo enredo. Eles queriam ter esses itens. Então existem itens que são extremamente caros, né? Séries limitadas, então não são produzidos em grande escala, eles têm uma aproximação maior com a peça real do cinema. Então você vê ali uma profissionalização disso. E na década de 70 foram lançados os primeiros bonequinhos dos Star Wars. Então tem um bonequinho que a roupa dele é de plástico, é diferenciada, esse bonequinho vale milhares de dólares. Então você vê que é uma indústria muito poderosa. A geração de renda, as pessoas elas não medem muitas vezes esforço para ter aquele item, para chegar. É uma coisa assim que muitos colecionadores chamam de a peça que é o graal. Qual é o meu graal? Uhum. Então assim, meu sonho um dia é ter a peça X. Eu vou ter aquela peça. Então o homem, ele tem vários conceitos, né, relacionados à existência do homem. Né? O homo econômicos, como a gente vê na economia, né? A gente vê também o Nietzsche falando, né, do homem político. E aí a gente também pode falar de um homem colecionadorus. Né? Então, o homem, desde que ele nasceu, ele coleciona. Nós colecionamos coisas, colecionamos fatos da nossa existência, colecionamos fotos. Né? Então, desde que a gente nasce, a gente coleciona fotos, as famílias têm fotos, você vai passando de um para o outro. E aí você vê que essa necessidade de uma coleção, o homem carrega em si, cada homem coleciona o que quer. Homens mais abastados, né, colecionam carros, né? Carros com muito apego, né? E as peças, né? Então, tem coleções muito antigas de numismática, por exemplo, de filatelia. E hoje a gente vê uma coleção forte de games, por exemplo, né? Várias pessoas colecionam games, sim, action figures, né? Então, assim, você vê, o Mauro estava falando da cultura japonesa, que ela acabou tendo uma força muito grande na Ásia e em outros países, através dos animes, né? E depois através dos mangás e depois dos animes. Então você vê ali uma exportação de uma cultura genuína. Não, e a coisa mais incrível é assim, eu, por exemplo, sou fã de Naruto e eu entrei no Naruto pelo anime. Mas quando eu entrei pelo anime, eu disse, cara, não, desculpa, eu entrei por um game tosco de 2002 ou 2004, não lembro. Aí eu disse, não, eu não fiquei contente com o game, eu disse, não, deixa eu ver a história dele, entrei pelo anime. Caí no mangá, assisti todos os animes, assisti todos os mangás. Assisti não, li, né? E a coisa mais impressionante, no último mangá, que está lá em casa até hoje, eu fui até a antepenúltima página, deixei o marcador de página e não terminei de ler. Eu disse, cara, não acabou, não pode ser que acabou, né? Está lá marcadinho, não vou ler aquilo lá, para não terminar. Isso é uma coisa bacana, porque assim, eu acabei consumindo a mesma história quase 3 vezes. Claro que o game é completamente paralelo ao processo, né? Mas isso é meio doentio, não é não?
Tá, talvez um psicólogo... Pode abrir a mão, pode abrir a verba aí, porque a doença é minha. Aceito. Eu acho que assim, o nível de amor, de carinho, ele é muito grande mesmo, né? Então, inclusive a ponto de gerar briga, né? Então, imagina, você fala que não gosta de South Park ou não gosta de Simpsons, né? Que é o desenho é o programa mais longevo. Então as pessoas, elas criam amor pelas séries, pelos animes, pelos mangás, e aí... Grey's Anatomy tem que correr muito para alcançar você vê Simpsons, muito. E essa ideia da finitude é algo que chateia, né? Então você vê assim, por exemplo, fãs do Harry Potter, né? Ah, pô, mas acabou a saga. E agora? Então fica aquela coisa assim meio, nossa, estou órfão da minha saga. E aí, eu acho que isso que o professor Mauro está falando, assim, não pode chegar ao fim, porque é tão bom, isso faz tão parte de mim, isso foi tão legal, e eu gostei tanto que não pode acabar. Eu tinha uma amiga que ela lia O Senhor dos Anéis, e toda vez que a coisa ficava emocionante, ela parava. Para quê? Para render. Então todo mundo já tinha lido, já estava comentando e tudo, e ela, não comenta perto de mim que eu não estou lendo. Mas como assim você está lendo? Não, é porque eu vou saboreando. Então é quase como uma comida gostosa que você vai comendo aos pouquinhos. Então essa ideia da finitude, e aí você vê, é o nível da relação que existe do colecionador, do amor que ele tem pela obra. Então aí você chegar e falar assim, não, mas isso é louco. É a mesma coisa eu chegar para a pessoa e falar assim, pô, mas você pagou 10 mil reais nesse bonequinho? Como você teve coragem? Então, depende do que você coleciona, né? Então, o valor, ele está muito ligado a uma questão inestimável, a uma relação muito pessoal, muito intrínseca. O quanto você valora aquilo, o quanto aquilo foi importante no momento da sua vida. Deixa eu te contar um negócio aqui. No início dos anos 90, eu comecei a assistir Os Simpsons. E eu sempre adorei a animação, sempre fui fã, né? Só que eu fui formado pelos ingênuos e bonitinhos desenhos das tardes da Globo ou da Disney e tudo mais, de repente Simpsons dá um tapa na cara da gente, né? Aquele assim, o politicamente correto, cadê ele, né? Onde foi para essa pessoa? Como é que é isso hoje nessa leitura, né? Todas as discussões políticas, sociais, culturais em desenhos que são o contraponto, como o episódio do Canadá com essa turminha aqui. O Canadá, o estado perfeito, né? Que de repente não. Como é que isso fica dentro desse novo contexto? É bem complicado muitas vezes você pensar, né? Porque você tem uma releitura, você tem uma transformação do mundo, uma ressignificação. As crianças mudaram, a informação ela é muito mais dinâmica. Então, esses desenhos eles se atualizaram, né? Você vê uma modificação muito grande dos personagens em si. Você vê que o South Park ele tem uma linguagem já extremamente adulta, né? As crianças talvez não consigam entender tão bem. É uma linguagem adulta, mas crianças assistindo. Assistindo também. Então você vê assim, uma linguagem muito adulta. E hoje você já vê também uma diferenciação, por exemplo, com o Rick e Morty, né? Você já vê um desenho também muito moderno, com uma pegada muito politicamente incorreta. E eu acho que é justamente isso. Testar os limites dos valores da sociedade. É também jogar na cara. Eu acho que essa sua expressão, Mauro, ela foi perfeita. Um tapa na cara. A gente tem aquela impressão do personagem esférico, né? O bom, ele é sempre bonzinho, o mal é sempre malzinho, tem aquele maniqueísmo. E não, você vê uma diferenciação ali. Você vê uma construção de personagens muito ricos, né? De personagens extremamente cheios de personalidade, que falam coisas que talvez a pessoa gostasse de falar. Então, por isso que tem essa identificação da risada fácil, dessa pegada, né, de uma proximidade. Né? Às vezes você identifica, pô, cara, aquela pessoa é igual meu amigo, assim, ou tem um amigo daquele jeito, sempre faz tem aquelas sacadas, aquelas tiradas. E aí você entende isso de uma maneira muito próxima, né? E aí acaba sendo extremamente divertido. Um dos pontos agora que me chama a atenção, e eu acho que é um negócio bacana para você comentar, é o que aconteceu, ou o que está acontecendo, com a quantidade absurda de possibilidades de desenhos, de games, de canais, em que, por exemplo, assim, cara, chegou uma hora que eu assinei Netflix, depois eu assinei Amazon, depois assinei Disney Plus, depois assinei HBO, peraí, vou parar com essa brincadeira, né? Porque está começando a ficar complicado.
Isso além de todas as outras coisas relacionadas a games e tudo mais. A minha dúvida é, com tanta pulverização, né, tanta capilaridade de canais, tantos conteúdos, será se isso ainda vai valer a pena? Aquela concentração, eu vou tirar pela década de 70, pô, assisti Star Wars, aí falaram, cara, vai vir um segundo filme, e eu pensei, pô, ano que vem não, daqui a 3, 4 anos. Hoje você pega o Disney Plus, ele derruba uma série lá em 1 mês, 2 meses, você consome ela toda, em alguns casos até em um dia. O que você acha disso? É extremamente interessante a gente ver essa dinâmica da comunicação, né? Uhum. Então, esses novos veículos de informação, eles são fantásticos. Eles possibilitam ali uma aceleração, né, desse período, desse tempo todo. Tem um viés nisso daí, né, que muitas vezes, como isso está ligado a um mercado bem, né, voltado para a questão financeira, aí fica bem caro você ter uma quantidade grande de assinaturas, né? Eu, por exemplo, eu tenho só 2. Então, assim... eu tô cancelando algumas. Não vou citar quais, mas eu tô cancelando algumas. Eu tenho 2 porque eu acho que é justamente isso. São muitas possibilidades de você ter informações. E aí, se você se presta a, não, vou assinar tudo quanto eu gostaria, você vai ter mais de 10 assinaturas, né? Vai ter umas... Brincando, você conta 5, 6. E isso pode ser muito positivo, né, desse ponto de vista de você ter, né, uma facilidade dessas informações. No entanto, tem esse lado assim que é mais oneroso. Mas a questão da velocidade da informação, acho que ela é muito positiva, né? Então, assim, muitos canais, muitos podcasts, muitas possibilidades de você ficar sabendo daquilo que você gosta. Eu acho que é isso. Quem ama determinado tipo de programa, de game, de... anime, né? Ficar sabendo quando vai sair, por que a sua série favorita foi cancelada, meu Deus, eu não acredito. Então isso gera uma comoção enorme, né, dos fãs e mobilizações na rede. Então a gente tem que pensar essa pluralidade de informações como sendo algo interessante no sentido de que vai ter público para tudo, né? Então assim, você tem um nicho, legal. Você tem um nicho, você tem uma possibilidade de falar para aquele povo, para aquele público que tem a sua visão, que tem a sua pegada, que está interessado naquele assunto, né? Então, isso é muito legal. No entanto, essa questão de você acompanhar, né, talvez tendo que pagar, seja uma coisa que nem todo mundo, neste momento, possa estar alcançando e tal, mas... a informação ela flui muito rápido hoje em dia, e isso é extremamente bacana, né? Você vê séries que você esperaria que vai daqui a 2 anos, mas aí fez tanto sucesso, né? Vamos pegar um exemplo aqui da Netflix, por exemplo, o Round 6, né? Que fez sucesso, foi a série mais vista em todos os países, assim, foi um recorde absoluto. E os caras tiveram que adiantar bastante a segunda temporada, porque eles falaram, cara, a gente tem que aproveitar o timing da coisa. Né? Então foi tão bom. Por outro lado, também, pode ter um esgotamento também da série, né? Você vai jogando tudo muito rápido. Então, você vê que já existem estratégias para contrabalançar, né? Por exemplo, saiu agora a nova série do Senhor dos Anéis, né? E eles estão lançando agora por semana, para não lançar tudo de uma vez, as pessoas maratonar tudo num final de semana e ficar esperando não sei quanto tempo. Então, as estratégias elas são colocadas também, até né? para a pessoa ficar conectada no próprio canal. Aí, exato. Né? Não consumir, pagar um mês e cancelar e pronto, né? Exatamente. Já fica mais tempo lá dentro. Eu vou assinar só porque eu quero ver a Dança do Dragão, a Casa do Dragão novo também que está saindo, né? Então, muita coisa. Qual é o nome exato e isso é uma das coisas que é interessante a gente pensar, como eles pegaram toda aquela pequena trilogia do Star Wars e explodiram ela para milhares de possibilidades, personagens, correlações, que inclusive viram um tema de debate muito grande, porque tem gente costurando as histórias e vendo onde é que estão as lacunas e as falhas, né? E o que parece ser ruim, que são as críticas, se torna muito bom porque dá publicidade para as próprias séries. Como é que você vê essa história de pegar um núcleo e explodir em várias outras histórias? Eu acho genial, eu acho interessantíssimo isso, assim, principalmente quando o fã se apodera, se apropria, né? Eu acho que tem muito a ver com aquela história do fanfic, né? Eu não perco nenhuma delas. O fanfic, né? Então, assim, o que seria a ficção do próprio fã, ele vai dar uma leitura que às vezes é mais interessante do que o cara que está ali por trás do roteiro, né? O cara... E às vezes é muito legal o que eles fazem, eles constroem histórias, eles lançam, né, na internet. Uma falha, assim, falando de lacuna,
quem não ficou triste? E eu estou falando pausadamente para você prestar atenção. Cara, não teve o final da Caverna do Dragão. Você imagina, isso é uma lacuna que dói no coração. Velho, talvez os meus alunos da década de 2020 nem tenham assistido todos os episódios da Caverna do Dragão, mas a galera aí que é da década de 90, 80 vai falar, meu Deus, Caverna do Dragão. Quem não foi atrás da internet para saber qual foi o final real? E os tantos de possibilidades de histórias, né, que surgiram. Sim. Já no Star Wars, assim, já é uma franquia muito poderosa, né? Então, ela fez uma demarcação, assim mesmo, né? Tipo, antes e depois dela, no mercado cinematográfico, no mercado de colecionáveis mesmo. Então, as várias possibilidades de histórias são incríveis, né? E é um universo muito rico. E você vê que tem um diálogo também, né? Um dialogando com os outros. Muitas vezes, o próprio George Lucas, né? Ele fala que teve uma influência muito grande do universo do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, né? Você pega alguns personagens, tiveram influências, você vê isso assim de uma maneira mais clara, aquele diálogo ali, você vê que tem uma diferença muito grande das histórias, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que você fala, é mesmo, né? Faz sentido isso com aquilo e tal. Então, essas conversas, Rafael, você que vem acompanhando há muito tempo e você é um apaixonado por isso, como é que você vê a história da reversão, da questão da diversidade, né, com relação a gênero, relação à raça, relação à renda das pessoas, inserção disso dentro desse mundo ficção, tanto na animação quanto também nos filmes? Nossa, isso é uma coisa interessantíssima, né? Inclusive, desculpa te interromper, eu estava assistindo Pinóquio agora, que fizeram o live action aqui na Disney, e também a fada da estrelinha azul, não sei o quê, é outra construção, né? Então, assim, já tem uma preocupação. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que, assim, é esse diálogo com a realidade, né? Tem toda aquela fala, né? Quem é que imita? A realidade imita a arte ou a arte imita a realidade? Então, é muito nesse sentido. A sociedade, ela se transformou de uma forma que essa representação dessa sociedade, ela tem que se dar também, né, na ficção. E aí a gente observa uma demanda, né? Você vê ali muitas pautas de grupos querendo se ver representados, né? Então, demorou muito tempo para a Disney ter determinados personagens e outras, a DC Comics e outras empresas a incluírem, né, esse grupo para poder se entender. Eu acho que uma coisa que mudou e foi interessante foi a perspectiva da Disney em relação às princesas, né? Então você vê que teve uma mudança grande em relação, porque antes as princesas, todas elas tinham um padrão, né, muito eurocêntrico, né? Então, aquele padrão, né, cabelo loiro, claro, olhos claros, pele branca, e hoje você já vê uma transformação radical, né, de quem é a princesa. Nós temos uma princesa nativa, indígena, nós temos uma princesa asiática, nós temos uma princesa negra, nós temos uma princesa... Então você vê ali, né, uma princesa latina, você vê essa ideia, essa repercussão de representatividade. Então, representatividade de gênero, representatividade de orientação sexual, então você vê ali uma transformação, vários personagens representando melhor esse grupo de pessoas que não se sentia representada durante décadas, e aí você vê essa aproximação. Eu acho que começou a circular um vídeo recente do live action, né, da Pequena Sereia, e aí as meninas vendo que Ariel, em vez de ser ruiva e branca, é negra. E a reação das meninas negras, então você vê ali uma coisa assim, incrível, porque a pessoa se reconhece, a pessoa se entende enquanto cidadão e que tem esse empoderamento através também da indústria cinematográfica, que ela tem um poder muito forte na questão de pensamento das pessoas, né? A gente tem falado muito de Star Wars da década de 70, mas você pega o Matrix na década de 90, você pega o Karate Kid na década de 80. Então, toda criança queria fazer karatê na década de 80. Né? E já na década de 90, as crianças já queriam fazer Kung Fu, fazer outras artes marciais. Nossa, na década de 90 eu procurei muito aquela pílula para comprar, cara. Do Matrix. A azul ou a vermelha? Pois é, né? Se entregue agora, diga pra gente, azul. Vou deixar isso em off, não vou dizer qual era a minha pílula para eu não criar nenhum estereótipo aqui. Perfeito. Gente, olha só para vocês terem uma ideia, no ano passado, em licenciamento, rodou no Brasil mais de 22 bilhões de reais, que foi de faturamento das empresas que licenciaram personagens e marcas. Na área de games, mais de 10 bilhões de reais também aqui no Brasil. Aí, com todo esse volume de dinheiro,
a gente tem que realmente reconhecer. Muita gente consumindo isso, né? Exatamente. E esse consumo, ele se dá desde a revistinha, né, que é, né, do mangá ali, né, de um HQ, até os games mais caros, até assinaturas de né, empresas aí de streaming. Então, são os mais inúmeros produtos, né? A gente está falando também da Disney. Você imagina, né, com toda essa propaganda em cima das grandes sagas, né, por exemplo, Harry Potter, né, com a Warner e tudo. Você imagina aí naqueles parques, né, comprar as varinhas e fazer as mágicas, né? Então, você vê que é uma indústria que ela envolve muito o emocional, ela traz essa proximidade, você querer ter as peças que você possa, né, lembrar de momentos, né? Então a gente falando, né, que o homem é um colecionador desde o seu momento de nascença, ele vai buscar aumentar a coleção dele o máximo que ele puder, né? Então experiências, lembranças, jogos, objetos, então tudo isso faz parte dessa grande indústria, né? Você tem uma geração de renda incrível e oportunidades de negócio, né? Então você vê aí, não é à toa que o Mauro está trazendo esses números aí pra gente, né? Salvo engano, a quantidade de dinheiro foi quase a metade do faturamento no Brasil do que a Magazine Luiza, né, que você falou. Isso aí é uma coisa bacana, porque quando a gente pensa em números, né, você pensar numa grande rede na internet, vendendo coisa para tudo que é lugar, um grande marketplace, só de licenciamento é metade de um faturamento dessas grandes redes aí. Então é um número absurdamente grande, competindo com fogão, geladeira, carro e outras coisas assim. E aí você também vê uma indústria paralela ali, né? Que a gente não pode também deixar de mencionar os produtos não licenciados, os produtos piratas, né? Piratas. Então, muitas vezes... Mas isso não acontece aqui no Brasil. Não, aqui não. Talvez alguns outros países, né? Então, é isso. Você vê esse desejo, essa vontade de aproximação é tão grande e às vezes, a gente falando de dinheiro, de recurso, de consumo, de sociedade do consumo, muitas vezes esses produtos são caros, né? E aí você não tem um acesso. Eu acho que quando o Mauro fala que a maior parte do público que consome esses produtos são de classe B e C, você observa que muitas vezes... uma grande parte da população também gostaria de consumir esses produtos, então consome de outra forma, né? Vendo na casa de um colega um filme, tentando se apropriar, baixando na internet, comprando os produtos mais baratos, então também tem isso, né? Porque se a gente fala de uma geração de renda oficial, aí também vai ter, né, de maneira... porque a quantidade de produtos enorme que está sendo revendido e circulando dinheiro na economia, no OLX, sei lá de onde... Isso não é computado, né? Não é avaliado. Bacana, a gente está chegando aqui no nosso limite de horário, conversa super bacana, dá para fazer até uma segunda sessão. E aí, Rafael, você é o cara da palavra desse assunto, quer fechar aí, fazendo algum comentário que agregue aí para a gente ir para o encerramento desse nosso encontro? Não considero nada disso que o professor Mauro falou, para dizer a verdade. Eu sou, assim como ele, um admirador, alguém que gosta também. Eu acho que é isso. Eu acho que você tem que gostar do que você, né, sente afinidade e ser feliz, né? Consumir os seus produtos, fazer a sua coleção, se sentir alegre, bem, né, com seus produtos e é isso. Bacana. Rafael vai estar com a gente aqui algumas outras vezes, aqui no Treco da Gestão. Isso aqui está dentro do YouTube, dentro do Spotify, dentro do podcast do Google também, e lógico, né, com algumas chamadinhas e alguns cortes bem específicos dentro das nossas plataformazinhas lá, Instagram e TikTok. Para vocês que acompanharam, super obrigado, Rafael, super valeu, um abraço a todos. Valeu, galera, um beijo do gordinho para vocês, valeu demais.